Então, senhoras e senhores, conforme a nossa programação, teremos o painel Transformando a Infraestrutura Brasileira, Inovações e Parcerias Estratégicas. Esse painel vai debater soluções inovadoras e o papel das parcerias estratégicas no enfrentamento dos desafios para o desenvolvimento do país. Assim, para mediar o painel, convido o diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Hittner. Já como painelistas, convido o diretor jurídico do BNDES, Walter Baeri Filho. Convido também o presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, ABAR, Vinícius Benevides. O presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, Luiz Antônio Almeida Reis. E a especialista em infraestrutura e energia do Itaú BBA, Manuela Carmona. Com o nosso painel composto, passo a coordenação dos trabalhos. Daniel Hittner. Gente, bom dia a todos. Que satisfação enorme estar aqui. Obrigado, Cristiane, pelo convite. Vocês sabem que, ao saber que vim aqui mediar esse painel, aproveitei para refazer uma leitura de uns 5 anos atrás, um livro muito interessante que eu recomendo, contando uma breve história da vida doméstica, livro de Bill Brisson. E tem um capítulo específico sobre a história do banheiro. Extremamente interessante, porque a gente fica sabendo, por exemplo, por que os franceses usam a mesma palavra, eau de toilette, e os ingleses também, toilet water, para designar a água que fica dentro do vaso sanitário e aquela aguinha de colônia para a gente ter um cheirinho melhor. Ou como, na Roma Antiga, havia latrinas públicas em que 20 pessoas se sentavam lado a lado e conversavam alegremente, faziam daquilo um experimento de convivência pública, como hoje, sem nenhum constrangimento, como hoje a gente se senta ao lado de vários outros passageiros num ônibus, por exemplo. Mas tem uma parte extremamente interessante que remete a tudo que a gente está discutindo aqui, que é a Londres de 1850, da década de 1850, em que um encanador de Chelsea, e aí, para quem fala inglês, eu não vou ficar aqui explicando, não, Thomas Crapper, inventou o vaso sanitário que foi visto por 800 mil pessoas na Exposição Universal de 1850. E naquela mesma década, Londres passou por uma transformação, com 2.000 quilômetros de túneis e redes para implantar um sistema de esgoto, 318 milhões de tijolos e quase 3 milhões de metros cúbicos movimentados para acabar com o grande fedor do rio Tâmisa. Se Londres fez em 1850, a gente pode fazer agora, governadora Raquel Lira, como a senhora nos mencionava aqui com a Compesa. E aí eu peço para a gente começar os nossos trabalhos e, provocando o Walter Baeri, como diretor jurídico do BNDES, porque o BNDES ganhou um papel absolutamente relevante na implantação do marco legal do saneamento. E muita coisa que a gente está vendo acontecer hoje, com os grandes leilões, com as grandes concessões de saneamento, nasceram, foram modeladas e estão passando pelo BNDES. Eu queria te pedir, Walter, para começar com um panorama do que vem pela frente. A gente está de cara para um ano eleitoral. Eu não sei em que medida isso afeta a preparação das concessões e o que pode efetivamente ir para a oferta pública, mas a gente está falando de Pernambuco, de Goiás, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Rondônia, grandes projetos que vêm pela frente, e eu queria te pedir para nos situar sobre esse cardápio de concessões,
o que está demorando mais, o que está demorando menos, o que é viável ainda nessa janela, nessa legislatura, nesses mandatos que já estão se encerrando, ia te pedir esse grande panorama como o dono da prateleira, vamos dizer assim. Olá, bom dia a todos e todas. Primeiro, cumprimentar e agradecer o convite de participar desse painel tão importante, de amigos tão queridos, pessoas que trabalham no setor de infraestrutura, enfrentando aqui os nossos desafios e também oportunidades, né? Porque o Brasil, o nosso gap de infraestrutura não representa só um desafio, representa uma oportunidade de negócio, gerando desenvolvimento para as pessoas, e o saneamento está no coração de qualquer estratégia de desenvolvimento possível. Talvez essa grande revolução de Londres, né, tenha sido a primeira onda de infraestrutura essencial, e eu tenho muito orgulho de estar numa instituição que é a maior estruturadora de projetos do mundo. Nenhum banco de desenvolvimento no mundo estrutura tantos projetos quanto o BNDES, e o BNDES tem estruturado quase 100%, aí, se não mais de 90%, certamente, dos projetos na área de saneamento, só em concessões e parcerias públicas-privadas modeladas e já leiloadas, nós temos 84 bilhões de CAPEX, para dar uma dimensão de como o volume de investimento importante é destravado com a elaboração de bons projetos. Você falava aqui da história de Londres, né, do século XIX, e a invenção do vaso sanitário e do sistema de esgotamento moderno, porque essa é a primeira obra que inaugura um sistema de esgotamento moderno. E eu lembrei de uma palestra que eu assisti, de um senhor que escreveu um livro, assisti essa palestra na Universidade de Coimbra, de um senhor que escreveu um livro sobre alguns episódios da Segunda Guerra Mundial e um cenário panorama do mundo naquela época. E aí ele descreve uma cena que são dos soldados da União Soviética, né, da União Soviética, chegando até Berlim, e na desocupação de parte da cidade, né, depois do fim da guerra, ele observou uma fila de soldados carregando torneiras. Eles tiravam as torneiras das casas e botavam na mochila. As torneiras eram feitas de chumbo, então era um peso substancial para uma jornada tão longa de volta para casa, a pé, em fileira, com as mochilas carregadas de torneiras. E aí, um senhor médico de guerra alemão, responsável ali por tratar os feridos e tudo, ficou curioso, chamou os soldados e falou: vem cá, por que vocês estão carregando essas torneiras na mochila? Falou: não, porque na Sibéria, onde a gente mora, a gente não tem acesso à água da forma como a gente viu aqui. Então, a gente vai levar essas torneiras porque a gente quer também um dispositivo que faz brotar da parede a água. Então, você veja, eles, quando olharam o efeito, né, da água encanada na torneira, eles associaram a torneira a todo o serviço e ignoraram toda a infraestrutura por trás que tornou aquilo possível. E aí a minha preocupação é que a gente, no Brasil, não forme ou deixe de formar uma geração de carregadores de torneira. Porque as pessoas dão como dado da vida algumas comodidades modernas e se esquecem que, por trás desses avanços sociais importantes, tem toda uma infraestrutura e um investimento pesado que precisa ser realizado para tornar possível esses investimentos. E, quando a gente pensa isso no BNDES, um país com gap no setor de saneamento como nós, um grau de cobertura que ainda nos causa vergonha, tem um investimento vultoso acontecendo, esforço entre estados, empresas estaduais de saneamento, setor privado. Ano passado, com Águas do Rio, nós fizemos a maior operação
de debênture da história da infraestrutura, operação premiada, viabilizou investimentos importantes em problema crônico de saneamento no Rio de Janeiro, que é uma cidade que já devia, pelo menos 50, 60 anos atrás, ter resolvido o problema de esgotamento, com todas as consequências. E, Walter, desses projetos que vocês estão estruturando, o que é possível entregar, tendo em vista esse horizonte eleitoral de 2026? Acho que o primeiro recado é que o horizonte eleitoral não afeta a forma como o BNDES planeja. Nem a realização dos leilões. Nem a realização dos leilões. Eu acho que poucos países se dão o luxo de ter uma instituição como o BNDES, que além de banco de fomento, um estruturador de projeto com um staff permanente. O banco, os diretores, só tem um assessor externo. Todo mundo é de carreira. Todo mundo é de carreira. Eu sou oriundo da Advocacia Geral da União, estou lá emprestado ao banco, mas todo mundo que estrutura o projeto é de carreira do BNDES. E ter uma instituição com essa qualidade, com esse nível, que pensa e planeja, não pensando em ciclo eleitoral. Quando eu falo aqui, e nós temos projetos com estados de situação, oposição, investimentos maciços em rodovia, 100% das rodovias federais são estruturadas pelo BNDES, projetos de rodovias estaduais, não só saneamento, em todo tipo de estado, no estado de situação, estado de oposição. O BNDES não olha para um horizonte, não pensa o horizonte de eleição. Se a gente pensasse, a gente nem conseguiria financiar. Primeiro, porque os projetos de saneamento ele tem um custo afundado inicial mais pesado frente ao retorno do que outros setores, isso é mais desafiador. Então, a gente precisa garantir um investimento muito grande com recuperação a longuíssimo prazo da concessão. Eu queria voltar a esse ponto com você sobre essa carteira de estruturação que vocês estão preparando em saneamento básico, mas rodar um pouquinho aqui, eu vou passar para a Manuela Carmona, que tem uma visão... ela consegue nos trazer um pouco a visão que eu acho muito privilegiada ali de um banco que, para além de questões de inovação, que depois eu queria tratar também com você, Manuela, olhar o fato de que a gente já registra aqui, como o Panorama indicou, quase 25 bilhões de reais de investimento em 2023, isso já é um recorde, mas a gente caminha para um número muito maior, de 40, 50 bilhões por ano de CAPEX, com novos projetos que estão entrando. Isso num contexto de custo de capital altíssimo, Selic está em 15%, pode baixar, mas vai continuar ainda muito alta, restrições de financiamento, relativamente poucos operadores, então os operadores ficam muito sobrecarregados com muito CAPEX, e com algumas ofensivas do governo de dizer, olha, debêntures incentivadas não vão funcionar daquele jeito exatamente que vocês estavam acostumados a operar, e isso está lá em discussão no Congresso. O que você imagina de dentro de um banco como possibilidades para apoiar, para suportar todos esses agentes que precisam de financiamento para realizar um CAPEX absolutamente gigantesco, jamais visto na história do saneamento? Obrigada, Daniel. Bom dia para todos. Quem não me conhece, eu sou Manuela Carmona, eu trabalho no Itaú BBA. O Itaú BBA está muito entusiasmado com essa avenida de crescimento em infraestrutura, especialmente no saneamento, com um time todo dedicado a colocar a universalização em 2033, assim como vocês. Tá? Então, por isso, eu estou muito honrada de ter sido chamada por esse painel e poder dizer um pouco aqui das nossas visões e de tudo que a gente está fazendo lá dentro de casa. Bom, primeiro que o desafio é muito grande, né, Daniel? Acho que todo mundo aqui sente na pele o dia a dia e o tamanho dos investimentos necessários para conseguir levar água e esgoto para a população inteira do Brasil. A grande verdade é que os bons projetos não têm problema de financiamento. Eu acho que é uma verdade isso. A gente conseguiu ver isso nos leilões que aconteceram pós-marco regulatório, SEDAI,
SEDAI, Corsã, privatização de Corsã, a própria Sabesp também, né, tem acesso a capital de maneira, né, bastante pulverizada. Então, a grande verdade é que os bons projetos têm acesso a financiamento. E aí acho que vale comentar um pouco do leque de alternativas disponíveis e que o Itaú BBA consegue, né, tem um papel super relevante como assessor e como coordenador de várias. Então, vamos começar. Banco BNDES, o grande financiador de infraestrutura, que deve ter uma carteira de 30 a 40 bi só em saneamento. Então, ele é super relevante, foi relevante nos bons projetos e, para frente, não tenho dúvida que será. Tá? Os bancos regionais, BASA, BNB, também muito relevante, principalmente nos projetos do Nordeste, e a gente vê uma atuação bastante boa deles aqui na parte do financiamento, com um custo de capital bastante competitivo. E aí vem o mercado de capitais. De 5 anos para cá, o mercado de capitais local praticamente dobrou de tamanho. Então, os fundos de crédito privado hoje chegam praticamente a 2 tri de recursos disponíveis para alocação. E, de fato, o saneamento ainda é muito pequeno perto desse bolo todo, tanto no institucional, como no incentivado, que é a pessoa física que compra o papel das companhias que emitem. Então, a gente vê um espaço ainda bastante grande para conseguir a penetração e o financiamento dos projetos bons. Tá? Então, assim, tanto o mercado local também como o internacional, e a Sabesp, por exemplo, e outros players conseguiram acessar o bolso externo através de um bond, linhas de longo prazo e competitivo da mesma forma. Então, esse mix de alternativas de financiamento acabam viabilizando de uma forma bastante competitiva os projetos e que é super relevante para o longo prazo, independente de como o macro vai funcionar. Tá? Também não posso deixar de comentar os bancos comerciais, né, principalmente como provedores de garantias para os financiamentos, como provedores de garantia firme para a colocação nos mercados das debêntures institucionais incentivadas e também como repassadores das linhas subsidiadas, aí, que tem total mérito a linha do saneamento para todos, que é do FGTS, que é tão importante aqui para o setor. Né, a gente sabe o quanto ela é competitiva, a TR+9, e os bancos comerciais têm repassado, e o Itaú BBA também tem nessa frente fazendo a diferença. E também o Ecoinvest, que é outra linha subsidiada, que parece que caiu como uma luva para o setor. Manuel, Oi, pode me interromper, desculpe. Uma dúvida. Quem capta hoje para bilhões para executar um projeto, bancar o seu CAPEX, a IPCA mais 7, 8, quase 9% ao ano. Sim. Consegue manter a viabilidade de um projeto? Consegue. Essa conta é feita antes, né, antes do bid, então tem que separar um pouco os momentos também. Tá? Eu acho que separar os momentos e discutir as alternativas de capital pré-leilão é super relevante. E a gente faz um trabalho super detalhista e especialista na nossa área lá de Project Finance, discutindo quais são os diversos bolsos que permitem a viabilidade do bid. Tá? Então, não só uma linha incentivada, IPCA mais 7 e 8, que swapando, né? A gente fala esse nome, desculpem os termos da Faria Lima, tá? Trazendo para a linha em CDI, ela continua sendo competitiva, tá? Só para dar um panorama para você. Tanto o IPCA mais 7 e 8 para a CDI, e ela acessa bolsos longos, tá? Que no CDI é um pouco mais desafiador. Deixa eu chamar aqui o Vinícius Benevides para a nossa conversa, com a experiência dele em regulação. Eu fico pensando numa empresa como a Equatorial, que tem que lidar, ao mesmo tempo, com a agência reguladora em São Paulo, que a gente espera altamente profissionalizada, com autonomia, e a agência reguladora no Amapá. Eu desconheço o funcionamento. Pode ser brilhante a agência, mas são realidades absolutamente diferentes. Do que você conhece de regulação, Vinícius, e fazendo esse olhar para o saneamento, que é um setor tão pulverizado na sua regulação e que tem que lidar com quase 100 agências reguladoras simultaneamente, as agências estão devidamente autônomas, tanto do ponto de vista decisório quanto do ponto de vista orçamentário? Elas estão conseguindo implementar a contento esses contratos
zelando pelo interesse do usuário, sim, mas dando a previsibilidade que esses grandes agentes que estão investindo bilhões precisam? Bem, queria inicialmente cumprimentar aqui a governadora lá de Pernambuco, Raquel Lira, cumprimentar a amiga Cristiane e também o nosso presidente lá do Conselho, o Rogério Tavares. Em nome de vocês, eu cumprimento a todos e agradeço a oportunidade aqui, em nome das nossas 72 agências reguladoras associadas. A partir do mês que vem serão 84, e, inicialmente, dizer que nós regulamos, as nossas associadas, 90% do saneamento do país. Você tocou num ponto importante, que as agências reguladoras, praticamente a partir de 2007, com a Lei 11.445, elas começaram a ser criadas numa velocidade muito grande, né? As agências, eu digo as infranacionais, que atuam no saneamento, né? A obrigatoriedade de ter uma regulação e de ter os padrões de regulação, né? Ter essas autonomias administrativa, financeira e regulatória, e os estados têm a liberdade de fazer a lei das suas agências da forma que queiram, evidentemente, desde que obedeciam determinados parâmetros. E um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é que elas foram criadas em tempos diferentes. Nós temos diversos Brasis dentro do Brasil e temos uma preocupação muito grande com a harmonização. Dentro desse contexto, a harmonização regulatória, né? Dentro desse contexto, a ABAC, criada em 99, eu me lembro, eu estava nesse período na ANEEL, em 97, nós tínhamos poucas agências, praticamente 3 federais, que era a ANEEL, a ANP, a Anatel, estava no processo de criação. Ali no ano 2000 já tínhamos talvez umas 10 agências no país, e em 99 criamos, né? E era justamente para a gente tentar harmonizar e conversar a questão regulatória do país. Não tinha nenhum outro ente criado antes no Brasil com alguma experiência, né? Nossa experiência, nós nos inspiramos, quando criamos as agências reguladoras, no modelo americano, né? Com essas autonomia administrativa, financeira e regulatória. Infelizmente, é público. Eu estava conversando aqui tanto com o deputado Fernando Monteiro como com o senador Eduardo Gomes, as dificuldades que as agências passam hoje. Hoje, as agências federais, por exemplo, estão nos jornais. Eu tenho praticamente todo dia conversado com a imprensa nacional. Há uma defasagem média do quadro pessoal de 30%. Tem agências que estão 50% sem quadro. Há uma defasagem em termos da autonomia financeira muito grande. Para vocês terem uma noção, de 2010 a 2022, são nesses 3 quadrênios, né? As agências reguladoras, as federais, por exemplo, arrecadaram cerca de 179 bilhões de reais. E, nesse mesmo período, foram alocadas para elas apenas 74 bilhões, ou seja, 105 bilhões desses recursos ficaram com o governo federal, né, fazendo superávit primário para, eventualmente, pagamento de dívidas. Essa dificuldade ela dá um reflexo muito grande, de maneira geral, acontece também nos estados, com os contingenciamentos que tem tido, né? A questão de pessoal, a questão também de atividades importantes que a gente tem que fazer relativa à fiscalização, elas ficam prejudicadas. Então, e a gente tem que se preocupar muito com isso, por quê? Porque, hoje, para se investir no Brasil, um investidor que venha de fora, que esteja dentro do país, ele olha basicamente 3 coisas. Ele olha o mercado, se é um mercado interessante, se não é um mercado que é dominado por alguém, que haja uma oportunidade de ele entrar. Segundo, ele olha o ambiente político institucional, se os poderes estão funcionando, se o executivo está funcionando, o legislativo, o judiciário. E, finalmente, ele olha o ambiente regulatório, é onde vai ter segurança jurídica para os contratos de 20, 30 anos que ele vai fazer. Se não tiver esse tripé, né, funcionando, eu chamo o tripé de atração de investimentos, tem um outro bastante conhecido, que é o triângulo da regulação, mas, se não tiver isso, o investidor não vai entrar, né? E nós estamos justamente sofrendo uma pressão muito grande na questão orçamentária. Para você ver, nós temos um grupo hoje de mais de 60 grandes players, associações importantes. Ontem mesmo estava com parceiros, né, o Movimento Brasil Competitivo, com a Confederação Nacional de Indústria, num evento lá no Ministério de Minas e Energia, com o MDIC,
E eles estão muito preocupados com essa situação das agências para poder ter essas 3 autonomias. Elas não funcionam se não tiver autonomia administrativa, financeira e regulatória. Mas me permita só ir um dedinho além da questão orçamentária. Sim. E aí, pelo menos no plano federal, a ANEEL, a NTT, a ANAC, a gente acompanha muito bem e observa o drama orçamentário pelo qual as agências passam. No plano estadual, isso certamente se repete. As agências reguladoras, principalmente as estaduais, as municipais, hoje, elas sabem dizer não ao governador e ao prefeito que pede para não reajustar, não aplicar o reajuste anual da tarifa? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou ao meu lado aqui, do querido amigo, um regulado. Eu sou diretor também de uma agência e ele é o regulado da nossa agência, né? Nós fazemos uma regulação econômica, técnica, né? E ele sabe que a gente faz exatamente o que tem que ser feito, né? O governador fica sabendo no Diário Oficial, com todo respeito, né, qual é o valor da tarifa que nós vamos dar. Eu fui presidente da agência aqui, local, eu me lembro, eu passei por 3 governadores, e, naquela época, viu, Luiz? Queria cumprimentar o presidente aqui, doutor Raimundo Ribeiro, que me levou de volta para a agência, viu? Sem eu saber. Eu estava dentro de uma piscina lá no Nordeste, ele me avisando que o governador tinha indicado meu nome. E fui reconduzido agora recentemente. Mas eu queria dizer que nessa época, eu passei por 3 governadores. E o reajuste era em março. E eu tinha que, com antecedência, em janeiro, eu levar o reajuste, né? E o primeiro que eu fui, eu pedi, logo depois de ele tomar posse, eu falei que tinha 3 assuntos para resolver com ele, queria colocá-lo a par, e o primeiro assunto, eu falei, é a questão tarifária. Eu falei, aqui vai ser um reajuste de tantos por cento, etc. E todos os três não, um foi mais rápido, todos os 3 falaram, Vinícius, deixa aí, vou dar para o meu assessor, amanhã a gente conversa, eu vou dar a lida. Eu falei, governador, eu queria dizer que já foi para o Diário Oficial, eu estou falando que está dentro do contrato e a gente vai fazer. Mas é assim mesmo que tem que ser, porque o leilão, a batida do martelo, é só ali a troca de alianças, é o começo de um casamento que dura 30 anos, né? No mínimo. Então precisa ter uma boa relação ali, como a gente tem em casa com o marido, com a esposa, né, Manuela? Daniel, não, só para complementar e ressaltar, né, o quanto que não só do ponto de vista do não só do ponto de vista do investidor, né, de equities, né, que Equatorial, Itaúsa, né, CPPIB, que vieram, né, nesses últimos anos, né, investindo nos players de saneamento, mas para os de dívida é fundamental a segurança jurídica, o fortalecimento do marco e das agências reguladoras com uma parceria poder concedente e concessão bastante bem estabelecido. Sem isso, os 50 bi, com certeza, ficam muito longe. Tá? Exatamente. Luiz Antônio, deixa eu só te introduzir aqui na conversa, porque a gente está muito acostumado, vendo esses 5 anos de sucesso do marco do saneamento, a ver as estatais do saneamento fazendo hidroginástica e as operadoras privadas fazendo crossfit. E aí eu te pergunto, como presidente de uma estatal do saneamento que não está com planos, até onde se saiba, posso estar tremendamente equivocado, Rogério, sobre abertura de capital, sobre uma regionalização e oferta do setor privado, a CAESB, como puro sangue, 100% estatal, consegue entregar a universalização até 2033? Haveria alguma resistência em trazer um investidor privado para isso? O Daniel, eu sempre fico quietinho e tento não falar muito, porque a gente já universalizou aqui no Distrito Federal, né? Nós somos um estado que é universalizado. A CAESB já tem 99% de atendimento em água e 93% em esgoto. Isso traz para a gente uma responsabilidade e um peso importante, porque tem que aumentar, manter e aumentar, né, a qualidade. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da companhia, porque a gente é um ET aqui no meio desse seminário hoje.
uma empresa de saneamento pública, 100% pública, que não tem plano de privatização, pelo menos que eu saiba também. Então, eu acho que o Vinícius também não sabe, nem o Raimundo Ribeiro. Então, a gente tem que ser eficiente na gestão da empresa pública. A empresa pública hoje tem essa condição de universalização. Nós temos investimentos importantes planejados para os próximos 5 anos. Esses investimentos, eles não são uma teoria, eles são aprovados e registrados na agência de regulação. Então, nós temos aproximadamente 4 bilhões de investimentos de 25 a 29. Isso está no plano de investimento, é um plano aprovado na companhia, na agência. Esses investimentos têm praticamente 3 eixos. Um eixo é de aumento de produção de água, que é necessário para a nossa região. Nós somos uma região que tem pouca água, né? A gente só consegue ter segurança hídrica no Distrito Federal com reservação. Nós não temos o Rio São Francisco passando aqui perto para a gente buscar água lá. Então, a gente precisa reservar e ter grandes reservatórios e condição. Nós temos uma situação na produção de água que é muito bonita e que talvez seja hoje única no Brasil, que é o maior sistema de reuso indireto de água, que é o Lago Paranoá. A Sabesp tem alguma coisa de reuso, mas é no Aquapolo para reuso industrial. Mas nós temos reuso de água para consumo, que enfim, é um exemplo muito bonito de reuso que tem em Brasília, e a gente está ampliando esse sistema com esses investimentos. Em números gerais, hoje nós produzimos 9 mil litros por segundo para abastecer a cidade. Nós temos capacidade de produção instalada para quase 12.500 litros por segundo, então nós temos uma folga aí de perto de 30%, e nós temos outorga de 16.800, se eu não me engano, o número é exato, perto de 17 mil litros por segundo. Essa outorga envolve o aumento de produção no Lago Paranoá, no Corumbá, e com isso a gente tem uma segurança hídrica, mesmo a gente acredita, mesmo com eventos climáticos extremos, a gente teria uma segurança para passar nosso período de seca aqui. Aliás, uma dúvida sobre isso. A gente deu nos últimos dias que a região metropolitana de São Paulo vive um momento mais delicado desde a grande seca de 2014 em termos de abastecimento hídrico. Depois é uma coisa que a gente pode explorar um pouquinho mais com a Sabesp aqui. No Distrito Federal, que também passou por uma seca não de tanta gravidade como a região metropolitana de São Paulo, mas também forte, aguda, em 2014 e 2015, como que está isso agora? Bom, no ano passado nós tivemos o maior período sem chuva da história do DF. Foram 162 dias sem chuva. Hoje eu acho que a gente atingiu, eu não lembro exatamente. Hã? Não, é 120 alguma coisa. 130, né? Ano passado foram 162. Então, a gente espera que em 30 dias a gente volte ao regime de chuvas normal, se for igual ao ano passado, que foi o pior da história, né? Hoje nós estamos com o reservatório do Descoberto, que é o nosso principal fonte de abastecimento, com 80% de água. Naquela época, em 2014, ele chegou a 30%. Então, nós temos um volume de água suficiente para passar muito tempo aqui no DF. E o reservatório de Santa Maria está hoje com 70%. No ano passado, ele estava com 50% no mesmo dia do ano passado. Então, nós estamos ou seja, o nosso regime de seca é grande, mas a gente está com capacidade de reservação suficiente para passar esse regime. Excelente. A DASA faz esse monitoramento diário junto com a CAESB, então a gente está... Walter, deixa eu voltar aqui com você, retomando um pouco, se você conseguir nos brindar um pouco com essa visão do que está quente aí para os próximos meses em termos de
de entrega de projetos, obviamente o setor sempre alimenta muitas expectativas com os próximos, né? E o que vem pela frente. E a gente sabe que tem Goiás, tem Rondônia, tem Paraíba, tudo em estruturação, mas muitas vezes sem a velocidade que a gente aguarda, né? Que a gente acaba alimentando uma expectativa talvez até irreal. Queria que você contasse um pouco sobre isso, mas também não é o caso de dar nenhuma chicotada nas costas, não se trata disso, mas houve erros também, houve acertos, muitos, e como todo processo e como toda área de atividade, tem erros que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aperfeiçoando. Concessionária no Rio de Janeiro, por exemplo, chegou e tinha muito mais perdas em termos reais, verificáveis, do que os estudos pressupunham. O que vocês conseguiram aprender que hoje vocês não pretendem repetir nas próximas estruturações? Bom, começando primeiro com a primeira pergunta, do que a gente tem quente, né? Nossa carteira atual de estruturação de projeto tem 9 projetos em andamento, dentre os quais, por exemplo, a governadora não está mais aqui, mas o de Pernambuco, que tem leilão previsto para o quarto trimestre desse ano. Então, a modelagem, a concessão, temos 9 em andamento, um em contratação, que é o Estado do Espírito Santo, e um outro que foi retomado, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Esse, por exemplo, tem leilão previsto para o primeiro trimestre de 2027, responde um pouco daquela tua pergunta. O BNDES não se preocupa com o ciclo eleitoral, ele se preocupa por fazer bons projetos. E a medida do sucesso de um bom projeto é o sucesso da captação e do resultado financeiro. A gente faz uma estruturação de ponta a ponta. Primeiro estrutura o projeto e pensa, e isso é demorado e custoso. Custa muito para você botar um bom projeto de pé e fazer uma modelagem financeira que faça com que ele seja rentável no prazo de amortização necessário desses investimentos. E a gente está constantemente aprendendo com os erros, com os acertos. No BNDES, cada experiência alimenta a nossa base de dados para que, no próximo leilão, em situações semelhantes, a gente tenha aperfeiçoamentos contratuais importantes. Um bom projeto, um bom investimento, ele passa, primeiro, por um bom contrato, um bom edital, uma matriz de risco bem definida, obrigações bem traçadas e um plano e um cronograma de investimento que faça sentido e que torne o projeto atrativo, né? O poder público não é insuficiente para dar conta dos investimentos que o setor precisa. Acho que Brasília tem uma situação privilegiada em termos de cobertura, mas também não tem uma situação tão privilegiada assim em termos orçamentários, a ponto da gente melhorar de forma significativa, sem um horizonte, ou pelo menos pensando que a empresa vai se manter estatal por muito tempo e garantir os investimentos que o Distrito Federal precisa. Por exemplo, a gente conta com um time, com uma equipe dedicada, que vai melhorando a cada leilão. A gente observa isso. Ano passado, os projetos estruturados certamente foram muito melhores, e o mercado elogiou por esse motivo, do que os anteriores. Agora, a gente tem um outro desafio, que foi mencionado aqui. Nós estamos num momento de estresse na curva de juros muito altos para garantir a financiabilidade, e aí o que a gente precisa fazer não é nem só aprimorar os projetos, mas inovar nas soluções financeiras para viabilizar esses investimentos. E o que a gente tem feito no BNDES é a criação de debênture faseada. Como é que isso funciona, né? Na verdade, a gente faz uma debênture ponte para o investimento de curto prazo numa taxa de juros mais alta, mas a gente permite que a outra ponta da emissão, a outra série da emissão dessas debêntures, já capturem a curva de queda dos juros. Isso viabiliza um projeto de longo prazo. E aí a nossa vantagem, né, como instituição financeira pública, é que nós temos o chamado capital paciente. Nós podemos esperar a maturação do projeto e temos feito muitos projetos na área de infraestrutura que são project finance, ou seja, a garantia do recebível do banco são as receitas geradas.
Então, se a gente desenha um projeto com falha e com deficiência, a gente coloca em risco a viabilidade financeira dos nossos investimentos. O que eu acredito que não tem acontecido, porque a gente também orgulhosamente anunciou na semana passada que o BNDES teve o segundo melhor resultado do sistema financeiro brasileiro no último semestre. Por que os leilões, não sei se você pode me ajudar também, Manuela, por favor. Claro. Mas vale aqui para o Walter, vale para a Manuela. Por que os leilões estão com poucos atores? A gente tem visto muitos leilões com a presença de um ofertante, um bid, ou dois. Isso aconteceu no Piauí, no Pará, São Paulo, no Espírito Santo. Por que a gente está com essa limitação? Chega a ser um problema ou não? Não acho que tem uma resposta para isso. Assim, eu acho que primeiro que os players, né, o leilão precisa ter atratividade por si só. Então, eu acho que por isso que a modelagem e o período de estudo prévio é super relevante. Tá? Eu acho que um primeiro ponto é esse. Segundo, eu discordo, assim, eu não acho que é tão pouco player assim. Eu acho que alguns investidores vieram, tanto o CPPIB, quanto o Brookfield, quanto o Equatorial, e etc. Mas o fato é que a parte do financiamento a gente acha que realmente não é um problema para os projetos bons, mas em algum momento o equity precisa vir, e aí é toda aquela discussão sobre a volta dos IPOs, que aí eu não tenho dúvida que o acesso a capital próprio, né, das empresas de infraestrutura vão ser o grande carro-chefe aqui do momento de reabertura desse mercado. Né? Então, eu acho que, para responder sua pergunta, né, de forma, né, pragmática, acho que o projeto tem que ser bom. E não acho que é porque teve um player que o projeto não é bom. Pelo contrário, eu acho que os players estão o setor está se acomodando, né? E deixa eu aproveitar sua presença aqui. Você lida no Itaú BBA com infraestrutura como um todo, com outros segmentos, inclusive. Né? O saneamento, especificamente, é um bichinho mais sexy ou menos sexy do que rodovias, ferrovias, energia? Quando você manda o relatório para um investidor potencial lá fora, você recebe mais dúvidas sobre saneamento ou sobre linhas de transmissão? Eu acho que o saneamento está num momento ótimo, na verdade. Eu acho que é um setor, né, que brilha os olhos, primeiro, pelo propósito. Eu acho que levar água e esgoto para a população, né, tem um quê individual de cada um muito diferenciado. Acho que primeiro ponto. Segundo, que é um setor, né, de longo prazo, que pode ser o setor de energia lá de trás. A gente fala isso muito lá dentro do banco, principalmente que vem caminhando no sentido de fortalecimento da regulação, de segurança jurídica, de conhecimento do mercado sobre quem é o setor, o que é o setor. Então, eu acho que é um processo que vem se expandindo ao longo desses últimos anos, principalmente pós-marco. Tá? Então, eu diria para você que é sexy. Vinícius, deixa eu entender, acho que isso depois é interessante também a gente capturar um pouco a visão da Ana, que vai estar aqui presente com o Igor Nazareno, mas do ponto de vista das agências reguladoras estaduais, municipais, como tem sido o processo de adesão às normas de referência da Ana? Elas, de fato, têm sido assimiladas, incorporadas pelas agências reguladoras estaduais, intermunicipais, etc.? Eu diria que sim. A BAR concentra, quando a Ana coloca uma norma de referência, né, nós concentramos todas as agências reguladoras dentro da BAR, fazemos uma análise, aquilo que é unanimidade, que é a grande maioria, nós mandamos um ofício para a Ana dizendo aquelas agências, como nós pensamos em relação àqueles assuntos. Ou seja, nós temos contribuído muito, importante, a adesão praticamente, que eu saiba, é total, não tem problema. Você perguntou inicialmente a questão das agências, diferentes tempos e tal. Nós temos dentro da BAR a parte de capacitação. Nos últimos 2 anos, capacitamos 15 mil pessoas. O ano passado, 7.003. Porque nós fazemos curso o tempo todo. Se você olhar no nosso site, para essas agências associadas, fazendo curso de tudo, harmonizando o conhecimento delas. Nós temos 4 câmaras técnicas durante o ano, que juntamos
em diversas capitais, juntamos cerca de 1.000 reguladores a cada 3 meses, especialmente na área de saneamento, que nós dividimos, né, aquelas 4 perninhas, água, esgoto, resíduo sólido e drenagem, são dirigidas por diretores de agências reguladoras, essas câmaras técnicas. É um intercâmbio muito forte e isso eleva rapidamente o nível daquelas agências que não têm essa oportunidade. Nós trocamos muita informação. E respondendo, então, há uma tentativa de harmonização, essas normas de referência são importantes, né, que ajudam a fazer essa harmonização também, e a gente não dá para fazer um cavalo de pau, né, porque elas foram construídas, as agências, ao longo do tempo, sem os seus contratos com o setor privado, com o setor público, né, e nós temos que respeitar os contratos. Nós não podemos, de uma hora para outra, fazer as mudanças, né, e, ao longo do tempo, se os contratos vão se vencendo, a gente vai fazendo essa harmonia. Eu acho importante, a Ana tem feito um excelente papel, ela, inicialmente, demorou um pouco na agenda regulatória, mas a agenda regulatória da ANA ela tem acelerado e a gente tem contribuído muito. Nós achamos importante essa harmonização, não só no setor de saneamento. Nós temos lá dentro o setor de petróleo também, que temos um problema sério, você sabe, na questão de gasodutos, etc., né, de harmonização, porque os estados regulam a parte de distribuição e a União a parte de exploração, transporte e produção, né, e tem pontos de contato que a gente tem que harmonizar. A harmonização é a palavra-chave e nós queremos que todos estejam no mesmo nível. E, mais uma vez, eu ressalto o importante, desde o primeiro momento que demos as normas de referência da ANA. Luiz Antônio, antes da gente encerrar, eu queria te colocar uma pergunta que também vale para o próximo painel com CEOs de empresas privadas, que é o seguinte. Se a gente pensasse num cenário de 5, 10 anos atrás, aí a CAESB estava nadando de braçada. Empresa sólida, rumo à universalização, fazendo investimento pesado, num mercado que não era tão aquecido. Com essa demanda tão grande, projetos no Brasil inteiro, existe, por acaso, uma inflação do saneamento? Está mais difícil contratar equipamento, escritório de projetos, serviço? Está mais caro? Tem uma inflação do saneamento? Não, assim, a princípio, não. Nós temos nosso plano de investimentos é bastante sólido. Nós, enfim, hoje temos financiamento com BID, em Banco Interamericano, temos KfW, temos FCO e temos Itaú BBA financiando com funding do Fundo de Garantia. Então, hoje nós captamos com tranquilidade, são bons projetos, eu acho que nós não tivemos dificuldade para captação com esses bons projetos. E na contratação, hoje, a CAESB faz praticamente 100% das suas contratações através de licitação pública com pregão eletrônico. Nossas licitações são, eu acho que 100% são através de pregão eletrônico. E a gente tem tido assim, até um exagero de... Eu acho que por ser transparente, teve uma licitação há pouco de uma elevatória de esgoto que tinham 30 empresas participando do leilão, empresas do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do DF e tudo. Então, a gente não tem tido dificuldade desse tipo. Hoje, o mundo é bastante conectado, então, as empresas, a gente compra inversores de potência, vem da China. Eu tenho hoje dois engenheiros na China fazendo inspeção em fábrica para poder o equipamento vir para o Brasil, e eu acho que isso é igual para a empresa pública e privada. A privada tem mais facilidade, é óbvio, a aquisição na empresa privada é muito mais objetiva. Mas, para o nosso valor, para o nosso nível de investimento aqui, a gente não tem tido essa dificuldade, Daniel. A gente tem andado bem e sem problema de contratação. Alô. Preciso andar na linha aqui e entregar esse painel em pouquíssimos minutos. Eu preciso cumprir com a nossa programação e, por isso, de verdade, eu peço desculpas aos senhores pela indelicadeza, mas, Manuela, a gente tinha combinado ontem. Eu vou te pedir em 1 minuto para você exercitar seu poder de síntese e nos contar as inovações que os bancos estão trazendo para o setor de saneamento, principalmente na hora da fatura. Você consegue nos dar uma palhinha sobre isso? Te dou 1 minuto.
Sim, obrigada pela essa oportunidade, porque, de fato, foi lançado esse ano, em junho de 25, o Pix automático, tecnológico, traz benefícios tanto para as companhias, do ponto de vista de eficácia, porque ele faz um convênio com um banco só e acessa praticamente 900 instituições financeiras, e traz benefícios para o pagador da conta, porque é muito mais transparente, é fácil, tem uma parte da contratação que é muito mais trivial. Então, essa evolução do Pix automático tem feito a diferença no setor, é transformador, e o Itaú BBA tem muito orgulho de ter sido pioneiro, de ter praticamente mais de 270 contratos ongoing e parte deles em produção, tá? Então, é uma inovação tecnológica que vai muito em linha da experiência do cliente e da eficiência para a empresa, nossa cliente, do ponto de vista... Porque a hora que você traz a eficiência no recebimento das companhias, você libera recurso para o investimento. Então, vai muito na linha da universalização, tá? Então, essa é uma inovação que é importante destacar, tá? Parabéns por ter cumprido o horário. Você já pode se candidatar nas eleições do ano que vem. Manuela Carmona, especialista do BBA, Itaú BBA, Obrigada. Muitíssimo obrigado. Luiz Eu que Antônio agradeço. Almeida, presidente da CAESB, Vinícius Benevides, presidente da ABRAR, e Walter Baeri Filho, diretor jurídico do BNDES. Muitíssimo obrigado pela gentileza, pela participação de vocês. Me desculpem por encerrar aqui, mas a gente precisa entregar no horário. Muitíssimo obrigado.